Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verá o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta live da EBD. Como sempre, nós começamos mais cedo e nós já estamos com a presença da nossa irmã Valdimari Diniz, que sempre está nos acompanhando ali da Mauro Fecuri 1, 2, ali em São Luís. E os irmãos que sempre nos assistem, nos dá o prazer de nos acompanhar nessas lives de encorajamento, desse momento com Deus. Estamos, meus amados irmãos, também pedindo oração, né, pelo conhecido pastor Bel. Ele é o pastor Ebeval, nosso companheiro, nosso colega, bastante conhecido, né, no nosso meio. E ele é pastor
Ele é pastor lá de Santo Antônio dos Lopes, uma cidade ali da região central do Maranhão, próxima a Presidente Dutra, ali, Dom Pedro, aquela região do Capizal do Norte, Santo Antônio dos Lopes. E lá ele contraiu, né, o Covid-19. E ontem a sua filha, né, sua filha foi muito mal para o hospital, sem ar, né, com falta de ar. Então nós pedimos orações. No final dessa live, estaremos orando pelo nosso companheiro, Pastor Bel, nosso amado Pastor Bel, né? Ali de Santo Antônio dos Lopes, né? Então, meus amados, hoje nós estaremos o nosso EBD, nossa lição 7, né? Nossa lição 7. Ainda estamos em regime de quarentena. Esse afastamento, né, social, devido a não se proliferar, né, estamos cooperando com as autoridades do nosso país e para que a coisa não venha piorar, né? Porque nós estamos vendo aí a situação nada agradável, né? E eu quero chamar a atenção dos senhores, como pastor, eu quero chamar a atenção das senhoras, dos pais de família, das mães de família. Gostaria de muito, queridos, que você atentasse, né? Eu venho tocando nessa tecla há muitos dias. Vocês podem fazer assim um levantamento desde quando nós começamos a fazer as nossas lives. A gente vem alertando, vem pedindo, né, a colaboração, principalmente dos irmãos da Assembleia de Deus, né, dos irmãos pentecostais. E a gente observa que há uma visão distorcida, né? Porque isso eu digo, meus irmãos, não que eu seja incrédulo, não é que eu seja incrédulo, que o fogo esfriou na minha vida, não, absolutamente. Eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo, graças a Deus. Eu sou pentecostal de carteirinha, né? Porém, a gente observa que há como eu diria assim, uma coisa voltada só para o sobrenatural, né? Nós que somos pentecostais, nós, muitas das vezes, queremos fugir da realidade, né? Faz de conta que a realidade não existe, né? Nós teimamos a não querer enfrentar a realidade. Parece que vivemos nas nuvens, né? Com a cabeça nas nuvens. Isso é muito perigoso, irmãos. Vivemos num estado de contemplação e que isso nos tira, muitas das vezes, nos cega a ver a realidade ao nosso redor, né? Ao nosso redor. Isso é muito, muito triste. E tem irmãos que quero me dirigir aqui aos pentecostais, né? Os pentecostais. Que isso tem uma certa raiz na história do pentecostalismo, né? Ali na rua Azusa, né? Ali nos Estados Unidos, no início da década de
dos anos, ou seja, do nascimento, né? Podemos dizer do renascimento do pentecostalismo, né? Ali em 1906, por aí, quando ali uma boa parte daquele povo, e eles não tinham assim tanto um conhecimento teológico, e viveram numa experiência, num estado de contemplação e pouco voltado para o intelectualismo, né? Romperam com o intelectualismo, fizeram uma ruptura com o conhecimento. Isso foi ruim, né? Para aquele momento, né? Para o nascimento do pentecostalismo, né? Que se nós tivermos um pentecostalismo equilibrado, nós podemos conviver com o espiritual e o natural e o material. Nós temos que ser crentes equilibrados, né? Então nós ainda não estamos no céu, nós estamos na terra. Essa história eu venho bater nessa tecla há muitos dias. Essa história de de supercrente, isso não existe, irmão. Isso é uma ideia antibíblica, fora da realidade. Nós não vemos isso nos crentes primitivos. Muitos deles foram presos, muitos deles foram mortos, né? Muitos deles foram pobres, né? Aceitaram Jesus, foram pobres, e o apóstolo Paulo, ele sofreu, perdeu tudo, mas ele vivia uma vida equilibrada. O apóstolo Pedro, pescador, não se tem notícia de que ele ficou rico, né? Que ele não enfim, que ele vivia assim como super crente, apesar de Deus estar usando ele poderosamente, usando esses homens, mas foram homens que sofreram, irmão. Foram homens que sofreram, homens que também adoeceram. O apóstolo Paulo adoeceu, os irmãos sabem disso. Ele adoeceu, né? E os irmãos cuidaram dele. Quer dizer, adoeceu fisicamente. Os companheiros do apóstolo Paulo. Interessante que Lucas, que era o médico amado, ele que foi o escritor, né, do Evangelho, que vem o seu nome, e Atos dos Apóstolos, ele era médico e ele andava com Paulo nessas viagens. O apóstolo Paulo precisava de um médico, né? Ali. E às vezes tem crente que não precisa de médico. Eu sou super crente, irmãos. Isso não existe, pelo amor de Deus. Muitas vezes é de fazer vergonha. Alguns crentes, teve uma senhora descrente que me falou recentemente que estava uma crente no hospital, levou uma senhora, uma parenta dela, estava ali tudo, esperando tudo. De repente, amados, ela disse que ela não ficou revoltada, que ela não queria usar aquela máscara, ela estava usando porque era obrigada, porque aquela máscara é pecado, e até usar aquela máscara era pecado. Mas a gente precisa ter um senso, né?
um senso, diria até de responsabilidade, eu diria até ver a questão do amor. Como é que a gente encara isso, meus amados irmãos? Tem hora que eu fico observando, me calo e fico observando, né? Mas deixa para lá. Mas eu quero que, em nome de Jesus, meus amados, vamos nos precaver, vamos nos atentar para a prevenção, né? E o nome de Deus vai ser glorificado em nossas vidas, tá? Meus amados, nós vamos para a nossa lição. Vamos aqui. O assunto é a condição dos gentios. Não, é número 7. É número 7, nossa lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição 7, 17 de maio de 2020. Cristo, a nossa reconciliação com Deus, né? O texto áureo diz: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, né? Efésios 2:14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E o texto, a leitura bíblica em classe diz que em Efésios 2:14 e 19 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou para reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Objetivo geral, nós temos alguns objetivos gerais da nossa lição. Diz: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja, né? Que maravilha, né, irmão? O Senhor veio através da sua morte na cruz do Calvário, é o sacrifício vicário, né? O sacrifício vivo, agradável a Deus. Cristo desfez a inimizade, né? Como nós vamos ver na lição, que havia uma inimizade, né? entre judeus e gentios. Havia várias barreiras de separação. Nós vamos ver que havia barreiras raciais, barreiras sociais e até mesmo barreiras espirituais. Mas elas foram desfeitas, elas foram, o Senhor derribou através da sua morte, desfez, né? O Senhor desfez estas barreiras através da sua morte
na cruz do Calvário, e daí, de dois povos, ele criou um, que é a igreja, o corpo misto de Cristo, né? Criou um outro povo com esses dois povos, judeus e gentios. Por isso que a igreja ela é chamada um corpo misto. É um corpo misto, o corpo misto de Cristo, né? Então nós temos alguns objetivos específicos. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existe entre Deus e os homens. Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E terceiro ponto, ou terceiro tópico, é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus, né? O primeiro ponto é pontuar, primeiro tópico, pontuar sobre a inimizade que existe entre Deus e os homens. Havia então essa inimizade, né? Por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram distantes de Deus. Agora o homem se tornou inimigo de Deus. E através da morte de Cristo Jesus, nós nos tornamos então amigos de Deus, né? Amigo de Deus. E Deus, através da cruz de Cristo, fez um novo homem, né? Graças a Deus. Um homem segundo Deus, um homem segundo Deus, né? Com uma nova visão, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. Agora este homem ele anda em novidade, né? Graças a Deus. E evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus, através da cruz, né? Então, meus amados, é uma lição maravilhosa, uma lição extraordinária, que pedimos as orações dos senhores e senhoras para juntos nós aprendermos da palavra do Senhor, né? Então, nessa sétima lição, nós estudaremos a respeito da obra que Jesus Cristo realizou em nosso favor. Antes estávamos longes, separados de Deus por causa das nossas iniquidades. Porém, o Filho unigênito veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Tornou possível a nossa reconciliação com Deus. Sem Jesus, meus amados, nós estaríamos perdidos no pecado, longe de Deus e condenados ao sofrimento, né? Nós estávamos separados de Deus. Hoje, estamos reconciliados com Deus, perdoados, graças a Deus. Antes, a ira de Deus estava sobre nós. Agora Deus, a Bíblia diz que em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou e mostrou a sua misericórdia ao enviar Jesus para nos redimir. Antes nós éramos guiados pelos pensamentos, mentalidade do mundo. Agora nós somos guiados por Cristo, mediante a sua palavra, né, meus amados?
diferente, né? Tudo muda. Este novo homem, agora ele é guiado pela palavra de Deus. Ele é guiado por Cristo e por sua palavra. Ele não anda segundo a mentalidade do mundo. O apóstolo Paulo diz: rogo, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, procurando entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2, né? Então, isso está bem claro na palavra de Deus. Éramos guiados pelos pensamentos, mentalidade do mundo, né? O que o mundo colocava sobre a nossa vida, nós, então, obedecíamos as coisas do mundo, éramos do mundo, pessoas atoladas no pecado, éramos por natureza filhos da ira, mas o Senhor, pela misericórdia, sua misericórdia, nos chamou, nos redimiu, e hoje nós não nos conformamos com o mundo, com este século, com esse sistema, né? Esse sistema oposto a Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora pela fé somos filhos de Deus, né? Isso está bem claro na palavra de Deus, está bem explícito, né? Na palavra do Senhor, em João capítulo 1, e versículo 12, que nos diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Então, nós vemos aqui, meus, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, né? Antes nós éramos escravos do pecado, do diabo e da condenação. Hoje nós somos livres em Jesus Cristo. Então, tudo muda, né, irmão? A vida do salvo, quando ele acredita na palavra, quando ele acredita na pregação. Voltando aqui, amados, nós iremos então a nossa lição. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esta é a boa nova do Evangelho que tem a sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora a sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Somos embaixadores, né, da parte de Cristo. Precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Eis a boa nova de salvação. Como educadores cristãos, é o nosso desafio incutir nas pessoas que nos ouvem, né? A todos os ouvintes, que essa necessidade ela é clemente. É uma necessidade que todo ser humano tem.
a necessidade de conhecer o plano de Deus, conhecer a verdade, né, do Evangelho, conhecer a mensagem de vida eterna, e que em Jesus, vocês que estão, nós que estamos distantes, que estávamos distantes, e você que está distante, pode ser aproximado, pode estar perto, pode estar reconciliado com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através da morte no Calvário, né? Então ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos teus pecados, ele pagou o preço, né? Nós estávamos distantes, mas o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário, nós somos aproximados, né? Então esta lição, meus amados, ela vem ao nosso encontro hoje. Analisamos, na lição passada, né, nós analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu. Neste veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Efésios 2:13. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, amados irmãos, a gente observa aqui que na lição anterior, nós tivemos então, semana passada, vemos que os gentios estavam, os povos que não eram judeus, eles estavam, como nós também, que não somos judeus, nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós estávamos sem Deus, sem esperança no mundo, e éramos por natureza filhos da ira. Era um quadro terrível. Mas o apóstolo Paulo agora, neste quadro aqui, nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Paulo usa a expressão adversativa, né? Ele usa uma expressão adversativa, que é uma coisa assim, é um coisa português, né? Que a gente, uma adversativa, ou seja, antes e agora, né? Antes e agora. Ele diz, antes era assim, agora, né? Mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios, graças a Deus. Que agora algo aconteceu e alterou a mudança dos que estavam condenados, separados, longe, que agora foram aproximados, né, pela morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, queridos? Ele explica que esta mudança repousa na obra que Cristo realizou. Ou seja, qual foi a obra que Cristo realizou? Ele morreu na cruz, né? Ele não morreu porque ele pecou. Ele não morreu porque ele era um criminoso. Mas ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, né?
para que nós pudéssemos então termos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ainda tem um interessante que é aqueles que creem, né? Porque nem todos acreditam. Nem todos têm fé no Senhor Jesus Cristo. Nem todos acreditam na palavra. Então, lá em Romanos, em Hebreus, capítulo 11, e o verso 6 diz: mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe, né? E que se torna recompensador daqueles que o buscam. E Ele pode salvar perfeitamente os que se chegam a Deus, né, que se chegam através de Jesus Cristo a Deus. Ele pode salvar. Então, o seu sacrifício foi um sacrifício eficaz, único, eterno, para todos que querem acreditar na palavra de Deus, tá, irmão? Então é isso. Então, nessa presente lição, nós estudaremos os desdobramentos dessa mudança. E o primeiro tópico, ele vem logo no início, né? Falando. Cristo, primeiro ponto, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Olha, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Maravilha, né, irmão? Quem pode fazer isto, né? Só Jesus. Só Jesus. Porque, meus irmãos, nós vamos ver que era uma situação muito difícil. Havia uma inimizade entre judeus e gentios, podemos dizer assim, milenar. Milenar, né? Era uma situação tremenda, né? Quer dizer, não podia nem conversar. A mulher samaritana disse para Jesus: tu não sabes que eu sou mulher samaritana? E tu és um judeu? Tu sabe que é proibido um judeu conversar com um samaritano? Então, Jesus, ele não olha a questão racial. Jesus, ele não olha a condição social. Jesus não olha a etnia da pessoa, a nação da pessoa, a cor. Não. Ele simplesmente, ele ama. Simplesmente, ele quer alcançar o coração das pessoas. Simplesmente, ele quer levar o amor de Deus a essa pessoa. E dizer para essa pessoa que ela é importante diante de Deus. Pode as pessoas dizerem: você não vale nada. Mas para Deus você vale muita coisa. Porque você tem uma alma, né? Então você tem uma alma. Esta alma, ela precisa de Deus. Ela precisa de Deus. Ela veio de Deus e ela precisa de Deus. Entende, irmão? Nós estamos compostos de alma, corpo, alma e espírito. E cada um desses elementos tem uma necessidade. Por exemplo, o corpo precisa de alimentos, precisa de remédios, tudo, tal, descanso. A alma, ela precisa, então, da intelectualidade, de se movimentar, de movimentar o corpo, né? A alma, ela movimenta o corpo através dos sentidos, né? A vontade, tudo vem da alma, né? É através dos sentidos, dos sentidos que existem no homem, o sentido audição, visão, olfato, paladar, então, aquela coisa toda. E ela exterioriza através do corpo a alma. Ela dá vida ao corpo. Mas existe também o espírito no homem.
Este espírito é um elemento que é a parte religiosa que Deus colocou no homem. E essa parte, a gente não alimenta ela com intelectualidade, com comida, não. Com pão. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o homem precisa, no espírito, precisa de Deus. Precisa de Deus. Ele precisa de Deus, tá? Então é isso que esse espírito ele se conecta com Deus. Esse espírito é a parte que está sensível a Deus. Você tem alimentado o seu espírito diante de Deus? Você tem se voltado para o Senhor? Ou você é daqueles que estão esperando essa pandemia passar para você poder dançar, para você farrear, né? Para você sair de casa e voltar só no outro dia? Ou você está aí orando? Deus abençoe que você esteja orando aí, né? Esteja fazendo uma certa reflexão nessa quarentena. Diz, quando passar isso tudo, eu vou servir a Deus, eu vou acertar com a porta de uma igreja e servir a Deus, eu e minha família, fazer como Josué. Vocês que quiserem servir outros deuses, podem servir. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus amados, é interessante isso. Nós vamos ver aqui. Está conosco o irmão Manuel Júnior. Obrigado, meu querido, muito obrigado. Se vocês quiserem entrar, meus queridos, nos ajude aí, tá bom? Nós precisamos sim que vocês nos ajudem, curtindo as nossas lives, compartilhando, tá? Para que essa mensagem do coração de Deus chegue até os outros corações. Eu quero mandar um abraço aí para todos os profissionais de saúde que estão aí envolvidos nessa missão de salvar vidas. Parabéns para vocês, viu? Então nós vamos aqui. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimigos entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, meus amados, foi criado, os judeus criaram, então, um exclusivismo religioso, e criou inimizade entre judeus e gentios. Agora, Cristo, ele desfez essa parede, Ele desfez essa parede da separação, judeus e gentios, A gente vai ver isso aqui, que havia uma muralha, Havia uma muralha, você adora aqui, eu adoro aqui, você não pode passar. Então era uma espécie de um exclusivismo, Os judeus achando que eles eram salvos, porque eles guardavam o concerto, a lei de Moisés, eles se consideravam discípulos de Moisés, e as pessoas que estavam fora, eles eram considerados ímpios, impuros, incircuncisos, como nós já vimos na lição passada, mas Jesus veio com uma proposta diferente. Ele veio trazer a paz, romper com esses conflitos sociais, esses conflitos raciais e até conflitos religiosos, no sentido esse exclusivismo, esse orgulho religioso,
que paraiva, né, a ação do povo judeu, Deus rompeu com isso. Está conosco o irmão José Romares. Obrigado, meu querido. Então, primeiro ponto aqui diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, com esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então, meus amados, havia uma proibição, né, ao acesso no recinto judeus. Quer dizer, havia um muro de pedra separando, né, os dois povos ali no santuário, para ver como é que era o negócio. Era um extremismo judaico. E uma inscrição que dizia: os intrusos serão executados, né? Os intrusos serão executados, ou seja, se os gentios passassem por lá para onde eles estavam adorando, o recinto, no átrio do templo, naquela parte que era dos judeus, eles eram executados sumariamente. Eles não eram convidados a sair, a deixar aquele recinto. Simplesmente eles eram executados. Veja só como é que é o orgulho, né, religioso, o extremismo religioso leva as pessoas. A gente vê isso mesmo acontecer aí no mundo islâmico, né? Vários extremistas, né? Homens bombas e aquela coisa toda, a matança, né, em massa daqueles que não pensam como o islamismo, né, de outras religiões, a religião do cristianismo, estão sendo vítimas, né, desse extremismo, né, desse extremismo religioso, né. Então isso foi desfeito ali, né? Foi esse apartheid espiritual, religioso, ele foi desfeito através da morte de Cristo. Uniu os povos, que não era possível isso fazer. Nenhum político conseguiu fazer isto. Nenhuma autoridade religiosa conseguiu fazer isto. Nenhum governante conseguiu fazer isso. Somente Jesus. Olha aí, irmão. Como Jesus é importante. Como o nosso Senhor Jesus Cristo é importante, né? Ele une o que está separado. Então ele derrubou, através da sua morte, aquele muro que realmente estava ali, né? Quando os historiadores dizem que no mundo antigo os judeus estavam separados raciais, religiosas, culturais e sociais, né? Então havia barreiras raciais, de raça, né? De raça, religiosa. Ah, tu não é da minha religião, tu fica para ali e tal. Tu não é do meu grupo, tu fica para ali. Culturais e sociais. Por exemplo, os judeus eram proibidos, sob pena de morte, de entrar nos pátios internos do templo em Jerusalém.
Eles eram, os gentios, eles eram proibidos de entrar no recinto que era exclusivo dos judeus. Eles teriam que se contentar em adorar fora, ali naquela parte que era deles ali do templo e tudo. E se eles atravessassem aquele muro, que era aquela muralha de pedra, eles eram mortos. Havia a pena de morte para quem desobedecesse essa ordem. Os judeus eram um povo escolhido de Deus e estavam próximo dele. Os gentios eram pagãos cheios de pecado, distante de Deus. Se Cristo fosse capaz de unir esses dois grupos, não haveria nenhum outro abismo humano que ele não pudesse transpor. E Cristo fez isso. Sua morte na cruz é o único meio de reconciliação com Deus, disponível para todas as pessoas sem distinção, as próximas e as distantes. E todos que pertencem a ele estão ligados por um vínculo comum que é mais forte e profundo do que qualquer uma das suas antigas diferenças, sejam elas de raça, de cor, de posição social, de sexo ou de cultura. Judeus e gentios são um em Cristo, um novo povo. Irmão? Isso aqui é uma lição para nós, irmão. Porque muitas vezes nós desprezamos as pessoas pequenas, temos preconceitos, porque muitas das vezes nós nascemos numa família rica, nós desprezamos aqueles que nasceram numa família pobre, né, que estão numa periferia. Porque nós tivemos acesso a faculdades, a escolas particulares, temos assim um certo conhecimento, desprezamos aqueles que não tiveram oportunidades, né? Desprezamos aqueles que não tiveram oportunidades. Então, aí nós procuramos estar ao redor de pessoas da nossa classe. Só as pessoas da nossa classe que importam. É do nosso assim, da nossa panelinha, podemos dizer assim. Isso é grave, meus amados. Desprezamos as pessoas que são pobres. Esse pastor aí eu não vou ouvir ele porque ele é lá do interior. Ele está trabalhando ali num povoado distante. Eu não vou ouvir a live dele. Meus irmãos. Então, isso é muito terrível. Isso é muito terrível, né? Eu sou um grande, eu não vou dar minha palavra para o meu pastor também. Eu não vou aprender alguma coisa que eu não sei com o meu pastor aqui, porque eu já sou isso, sou aquilo, já tenho anel. Tem pastores, meus amados, que até apresentam seu anel nas lives, como símbolo de que ele é doutor em teologia, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é considerado em tudo, só ele é que sabe, só ele é que tem a sabedoria, o outro não pode, eu não tenho que dar espaço para o outro, porque isso aí não vai, daí para a panela. Mas não é assim, amados. Nós vimos aí que Jesus vem derrubando essa parede, essa muralha, né? Para Jesus não há essa coisa de racial, condição social. Jesus ama o rico, Jesus ama o pobre. Não tem a questão de racismo, né? Racismo, porque você é uma pessoa de uma cor negra, eu sou de uma cor branca, então eu vou desprezar fulano de tal, porque
Existe até racismo entre as próprias pessoas que são negras. Já uma pessoa disse para mim uma vez, uma senhora disse para mim, uma jovem disse para mim que não jamais casaria com uma pessoa branca. Que eu, na verdade, não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum sobre isso. Não tem problema nenhum. Porque aos olhos de Deus, amados, nós somos um em Cristo. Não tem mais divisão de cor, posição social. Essa barreira ela já foi desfeita. Esse muro de pedra já foi jogado por abaixo. E quem fez isso? Jesus, né? Irmão, está conosco o irmão Gesiel da Cruz Silva. Obrigado, meu querido, por você estar nos dando o prazer, né, de nos acompanhar, né? Nos ajude aí, linkando com a gente, tá bom? Deus abençoe. Então, meus amados, havia essa separação. Então, os cristãos de origem gentílica não tinham motivo para se acharem superiores. Até então eles haviam sido estrangeiros. O judeu, como povo de Deus, eram os únicos para os quais havia esperança. Aqui Paulo usa o termo para designar os cristãos de origem judaica, em distinção dos estrangeiros cristãos de origem gentílica. Antes da vinda de Cristo, as promessas de Deus estavam restritas em grande parte aos judeus. O Antigo Testamento dá apenas vislumbres do propósito divino para todo mundo. O Evangelho de Cristo era praticamente um mistério, mantido oculto, até a época do Novo Testamento. No centro desse segredo estava a intenção de Deus de fazer dos gentios também herdeiro de todas as suas promessas. Quando Paulo foi enviado para levar a eles a mensagem de salvação, começou uma nova fase do plano de Deus. À medida que pessoas de todas as nações são unidas em Cristo, elas demonstram o poder e a sabedoria de Deus não somente aos olhos do mundo, mas para os poderes cósmicos que estão além e por trás dele. Pela fé em Cristo, podemos ter certeza de nosso acesso a Deus, né, irmão? Que maravilha, né, irmão? Então era só para os judeus. Era só para os judeus. Esse plano de salvação para os gentios, para todo mundo, ele era mantido oculto. Agora o apóstolo Paulo, né, no Novo Testamento, ele vem dar então esclarecimento. E ele é chamado apóstolo dos gentios. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele empreendeu várias viagens missionárias, como nós sabemos. Ele fez, dizem alguns estudiosos que ele fez até a quarta viagem missionária, né? Foi até a Espanha e tudo ali, né? Mas ele fez a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, que nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, né? E evangelizou aquele povo ali, os gregos, né? Chegou em Corinto, né? Chegou na Macedônia, em Filipos, na Macedônia, em Tessalônica, na Bereia, enfim, em vários países tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e vários gregos aceitaram Jesus, né? Aquele mundo de então tiveram a oportunidade, ele pregou o evangelho em todo mundo naquela época. Então é muito interessante isso. E ele levava essa mensagem de que em Cristo nós podemos a paz, ele levava a mensagem da paz de Cristo, que não tem mais inimizade. Os gentios agora têm acesso, né? Essa parede o véu foi rasgado. E agora eu e você temos acesso ao Pai, perfeitamente ao Pai, através dos méritos de Jesus Cristo, né? Dos méritos de Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui, queridos irmãos,
Continuando, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre acesso, livre entrada no santuário de Deus. É isso que diz a palavra do Senhor, que eu quero ler por vocês em Hebreus capítulo 10, versículo 19, né? Capítulo 10 e o versículo 19 de Hebreus diz exatamente isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Pela sua morte. Né? Agora nós podemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, né? E tendo esse grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, né? Então, meus amados, nós temos agora intrepidez para entrar, né, no Santo dos Santos. Olha aí, os Santos dos Santos, irmãos, nós já estudamos sobre isso. A irmã Melk J.A. Diniz está nos assistindo. A irmã Rita Coutinho. Irmã Rita, muito obrigado, minha querida. Um abraço para o teu esposo, irmão Oséias, sua família, viu? Aí em São Luís. Paz de Cristo, minha querida. Então, meus amados, os Santos dos Santos era o último recinto, né? Muito sagrado, onde ficava, era o santuário onde ficava a Arca da Aliança, né? E quem podia entrar ali era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para interceder pelos pecados dele e do povo. Então era antes de entrar tinha que ter uma purificação e tudo, se ele entrasse em pecado ali, ele era morto, né, por Deus, né? Porque ali estava a presença de Deus, né? Estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus ali, né? Então tinha todo um mistério ali em volta daquilo ali, né? E agora, através quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, que nem um boi conseguia rasgar aquele véu, né? Era de couro, né? Um couro bem forte. Era uma espessura muito, muito firme ali, né? Aquele véu, mas com a morte de Cristo ele rasgou de alto a baixo, ali nos dando entrada, né, no santuário, que era proibido, né, pessoas comuns entrarem ali. Só quem podia entrar era nem o sacerdote, os levitas não poderiam entrar ali. Só o sumo sacerdote, eu não. Como era difícil, né, para interceder. Nós podemos agora entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha aí como mudou a coisa, né, irmão? Mudou maravilhosamente. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade aos israelitas como cidadão,
A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas, bebidas, dias de festa, lua nova e sábados. Colossenses 2, 11, 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então, meus amados, a lei era dividida, em 3 partes. A lei de Moisés era dividida em 3 partes, era chamada aqui, é uma visão tripartida da lei mosaica. Existia a lei moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. Era dividida em 3, mas sendo que era uma coisa só. A lei civil de israelita como cidadão, ele era com a questão da cidadania, os códigos, como nós temos o Código Civil, que nos orienta como nós devemos nos conduzir como cidadãos, deste mundo, Então ali tinha a ver com a cidadania, a lei civil, a lei moral, ela é a questão do padrão de conduta, era um padrão de conduta, uma lei moral, ou seja, não poderia adulterar, a lei moral, A lei moral tinha a ver com a ética, Da ética, como você ser uma pessoa ética naqueles dias ali. Era um padrão de ética. E a lei cerimonial, que tinha a ver com a questão dos ritos, ou seja, da circuncisão, que nós vimos na lição passada, sacrifícios, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Esses ritos identificavam diante de Deus e demonstravam a verdade deles para com os gentios, Então, os judeus se orgulhavam de ter um sistema religioso interessante e que isso os separava, dos demais povos. E isso causou uma certa exclusividade e egoísmo, por parte dos judeus, de forma que eles desprezavam aquelas pessoas que não passavam o seu núcleo religioso, Eles diziam: nós temos leis e vocês, nós somos de Deus, são ímpios, são impuros. Então, o Senhor ele rompeu com esse sistema religioso mosaico, com a questão da lei. Ele mostrou que pela lei nós não podemos ser salvos. Nós não podemos ser salvos pela lei. Nós somos salvos. Não podemos ser salvos pela lei e nem pelos nossos méritos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Paulo diz: olha, vocês, isso já foi, Deus já jogou isso por terra. Jesus já jogou isso por terra, esse sistema religioso, que não vale, não é interessante. E o comentador diz que apenas está em vigor a lei moral. A lei moral, que são os 10 mandamentos, mas que, com exceção do sábado, que nós não devemos guardar, então
mas que vem como um código de ética, né? Código de ética e tudo, para que nós possamos, não como um padrão de salvação, mas como um padrão de ética para nós, né? Então é isso. A revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5,17. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Né? Para cumprir a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita, né? Então, meus amados, de acordo com Hebreus capítulo 7, verso 27, ele diz que através do sacrifício de Cristo na cruz, né, em favor de ambos os povos. 7 de 27, que diz: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias os sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo povo. Existe uma vez por todos, quando a si mesmo se oferece. Então, meus amados, ele fez esse sacrifício uma única vez pelos nossos pecados, né? De forma que todos foram contemplados, tanto judeus como gentios foram contemplados com esta maravilhosa graça, né? Ele, Jesus Cristo, ofereceu como sacrifício e aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita, né? Então, resumindo, nesse capítulo, deste tópico, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças agente de inimizade entre judeus e gentios. Então, meus amados, nós partiremos então para nós iremos partir para pela paz Cristo fez um novo homem, segundo tópico. Pela paz Cristo fez um novo homem. Então nós vamos ver aqui, a partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Olha aí, uma nova humanidade, que é a igreja. Através de judeus e gentios, o Senhor fez um novo povo, a igreja, né? Uma nova humanidade. De forma, conceito bíblico da paz, de forma de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens, tornando-se possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, meus amados, Cristo, ele nos deu essa paz. E esta paz, ela tem uma descrição de boas relações, fim do conflito, do estado de tranquilidade,
e de uma qualidade espiritual, né? Não tem mais agora conflito racial, não tem mais conflito social, não tem mais esse muro de pedra, de separação. Agora nós somos um em Cristo, né? Silvana Rocha, nossa querida irmã, ali de Vista Alegre, está também nos assistindo, nos dando prazer. Nos ajude aí, irmã Silvana, né? Nos ajude aí, curtindo a nossa live, falando, né? Divulgando aí. Aí um abraço para os irmãos de Vista Alegre, né? O seu esposo, tá bom? Deus abençoe. Cristo, ele é motivo da declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, por Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo, né? Cristo, ele não somente ele promove a paz, mas ele é a própria paz. Ele é a nossa paz. Quando você tem Cristo na vida, você tem uma boa relação com seu vizinho, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com os seus irmãos na igreja. Irmão, quando você não tem Cristo, você anda em conflito, né? Despreza as pessoas, é uma pessoa ciumenta, uma pessoa de difícil, né, contato, difícil, não é uma pessoa que tem uma boa palavra, uma boa conversa, sempre é aquela pessoa cheia de conflito, cheio encrenqueiro, contendeiro. Isso é um sinal claro de que essa pessoa não conheceu a Cristo. Ele ainda não se deu. Porque quem já se converteu, ele tem paz. Ele é um promotor da paz, ele é um pacificador. E Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meus amados, nós como crentes, nós não podemos andar em conflitos. E a Bíblia diz que não é bom que o homem de Deus viva contendendo, mas que ele seja um homem pacífico, um homem acolhedor, um homem manso, humilde, um homem de boas relações, né? E o nome de Deus seja glorificado. A nova humanidade formada pela paz. Nós vamos ficar por aqui. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. Por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita e a etnia e a classe social desapareceu. Então, nesse resumo deste capítulo, nós temos a paz conquistada por Cristo, possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros, né? Então, meus amados, Cristo, ele restaurou a nossa paz, restaurou a nossa vida. E hoje, pela cruz, nós estamos reconciliados com Deus. Pela cruz, nós andamos em novidade de vida, né?
Pela cruz, nós somos mais do que vencedor. E a nós concluindo essa lição agora, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Seu sacrifício derrubou as paredes, as barreiras e aboliu os cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a igreja. Então, meus amados, que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor, nos abençoe. Que nós podemos então louvar a Deus. Nós podemos louvar a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, tá bom? Um abraço a todos e queremos dizer aos irmãos que segunda-feira, com o favor de Deus, aqui os irmãos aqui de Colônia Amélia, que nós teremos uma reunião com a liderança da igreja. Com os irmãos o ministério local, para nós avaliarmos a situação e traçarmos metas de como nós vamos proceder, né, irmãos? Nós sabemos que estamos cumprindo ordens, estamos debaixo de decretos, tanto municipais como estaduais e federais. Então, a situação ela não está muito boa e nós precisamos ver como é que a gente pode fazer dentro das possibilidades, né? Seguindo o ritual, né? Seguindo as normas impostas, né? Para que nós possamos então ser disseminadores desta pandemia, deste vírus, mas que venhamos então a colaborar, né? E até mesmo nos precavendo, né? Precavendo a nossa família, né? E é assim. Seja glorificado na vida de todos os irmãos, que os irmãos nos ajudem, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, Deus permitir.